Graça e paz, queridos. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live de oração da Primeira Igreja Batista aqui no Valparaíso. Desde já quero agradecer ao nosso pastor Luiz Cláudio Peçanha, o meu pastor, meu mentor, pela oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos. Irmãos, eu quero ler nesse momento o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fazendo-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Quero falar nesta noite, amados, sobre vontades opostas. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Vontades opostas. Isso acontece conosco constantemente. E quem não conhece a Deus tem todas as opções na vida, irmãos, menos a de fugir dele, independente da nossa vontade, ser uma vontade oposta à vontade de Deus. Nós precisamos entender que o profeta principal, Jonas, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa que era servo de Deus. Seu nome no hebraico significa pomba. E ele foi um profeta que profetizou prosperidade para Israel durante todo o reinado de Jeroboão II. Jonas, filho de Amitai. Amitai, queridos, significa filho da minha felicidade. Independente de qualquer coisa, amados, Jonas continuará como objeto do amor fiel a Deus. Ou seja, independente de qualquer coisa, você e eu continuaremos sendo objeto do amor fiel de Deus. Jonas, ele viveu em Samaria e foi um profeta hebreu. Durante, como eu disse, o reinado de Jeroboão II, lá por volta do século VIII a.C. Ele, em suas profecias, ele predisse a expansão, ou seja, o crescimento territorial de Israel às expensas da Síria. Isso nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 14, 25, que diz assim: também este restituiu aos termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do teu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efé. Amados, Nínive era um símbolo do maligno encarnado. A palavra, a ordem de Deus, para nós às vezes é muito desconfortável. É uma ordem, é uma voz que vem não às vezes ao encontro do nosso coração, mas de encontro ao nosso coração. É algo que às vezes nos incomoda, é algo que nos confronta. Israel, queridos, vivia em uma das suas maiores crises, com o risco até de ser extinta como nação. 2 Reis, capítulo 14, 27, fala sobre isso, que diz assim: ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Versículo 3 do texto principal que nós lemos diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas tentou fugir, irmãos, da face de Deus. Será que é possível fugir de Deus? O salmista do Salmo 139, versículos 7 a 16, ele dá uma ideia se isso é possível. Ele diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás.
Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu acabei de ler o Salmo 139, versículos 7 a 16, que mostra que é impossível fugirmos da presença de Deus, amados. É impossível para mim, é impossível para você que está me assistindo, que faz parte da nossa igreja, você que está em outro estado, você que está nos acompanhando por esta live, ou vai estar assistindo depois de forma remota. Eu quero lhe dizer que não é possível fugir da presença de Deus. Hoje também, frequentemente, o povo de Deus, queridos, tem o conceito equivocado de que há alguns lugares onde Deus está mais evidente do que em outros. Da mesma maneira, também, algumas pessoas pensam que, afastando-se o suficiente daqueles lugares onde está a face de Deus, o Senhor não mais o procurará. É um grande engano isso, porque Deus não desistiu de Jonas, mesmo ele indo para o lado oposto que ele queria. E eu quero lhe dizer também uma coisa nessa noite: Deus não desistirá de você jamais. Nós iremos aprender uma importante lição com esse texto, amados. As duas vontades do ser humano. Primeira coisa que nós precisamos entender nessas questões de vontades opostas é que há duas vontades no ser humano. Dentro de nós, há potencialmente duas vontades, duas forças que vivem se degladiando, que vivem brigando entre si. Deus disse-lhe, dispõe-te e vai, mas ele dispôs-se para fugir e não para obedecer à vontade de Deus. Então a primeira vontade que há em mim, há em você, há no ser humano, é a vontade de obedecer a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Essa é a vontade de fazer o bem, a vontade de fazer o que é certo, a vontade de priorizar os mandamentos de Deus. Mas há também dentro de nós a vontade de desobedecer os mandamentos do Senhor. Paulo, ele continua falando sobre isso no versículo seguinte, Romanos capítulo 7, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, irmãos, é o desejo de desobedecer ao mandamento de Deus, de desobedecer o que agrada, ao Senhor, e desobedecer, na verdade, aquilo que não nos agrada. É fazer aquilo que nos afasta da presença de Deus. E foi isso que aconteceu. Nós vamos novamente ver Jonas, capítulo 1, verso 3, que diz, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus queria que ele fosse para Nínive. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Não existe como fugir da presença de Deus, amados. A outra coisa é entre vontades opostas, fugindo da vontade de Deus, Cuidado com toda fuga da presença de Deus. Pois toda fuga da presença de Deus, toda fuga da vontade de Deus se implica em descida. A Bíblia diz que Jonas se levantou, mas ele desceu. É maravilhoso, irmãos, quando as coisas estão ruins, mas encontramos mais o Senhor,
Quando há essa coisa, as coisas estão ruins, mas o Senhor, porém, irmãos, é terrível quando Deus manda ou chama e entra a frase, mas Jonas. Imagine aí, coloca aí seu nome, mais Robson, mais Silene, mais Irmã Maria, né? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Às vezes nós, quando fugimos da presença do Senhor, nós descemos no pensamento, irmãos. A Bíblia diz que ele pensou em ir para Tarsis naquela época, que é um lugar longe e baixo. Ele estava carregando um ódio por Nínive. Só havia nele agressividade e negatividade. Nós, às vezes, quando fugimos da presença de Deus, nós descemos nas nossas ações. Ao entrar no navio, a Bíblia diz que Jonas foi direto para o porão e ali ficou tranquilamente deprimido, dormindo no porão. O homem que foge de Deus, ele se abriga em sua própria depressão. Ou seja, irmãos, essa descida sugere que cada passo mais distante ficamos da presença do Senhor. É um passo mais próximo para descermos para a morte, seja ela morte física, seja ela morte espiritual, morte financeira, morte sentimental. Toda fuga da presença de Deus vai gerar morte. Mas Deus nos traz de volta, queridos, a sua vontade. Tem uma frase que diz que há duas maneiras de nos aproximarmos do Senhor, ou pelo amor ou pela dor. Todos nós já ouvimos isso. Jonas sabia que a sua desobediência era a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Jonas, versículo 1, novamente, 4 e 5. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem no seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia em profundo sono. Costumo dizer que cada um de nós, irmãos, somos um Titanic. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, todas as pessoas que estão ao nosso redor são prejudicadas. Não é só a gente que sofre prejuízos. Aquela desobediência de Jonas prejudicou muita gente. Muita gente teve que jogar fora coisas que compraram, que trabalharam para adquirir dinheiro e comprar, para poder levar para as suas cidades, para poder revender. Jonas, com a sua desobediência, trouxe prejuízos terríveis àquelas pessoas. E muitas vezes nós, também com a nossa desobediência, trazemos prejuízos terríveis, principalmente à nossa família. Principalmente as pessoas que nos amam estão mais perto de nós. Pessoas que fogem, amados, da vontade de Deus, trazem maldição aonde quer que vão. Jonas, capítulo 1, verso 5 diz: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Versículo 12. E eles lhe disseram: levantai-me. E ele lhes disse, Jonas falando para os tripulantes do navio: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. A consciência dele começou a funcionar, e é preciso isso hoje. Que às vezes a nossa conduta está prejudicando os nossos filhos, nós como pais. Como marido, às vezes a nossa conduta está prejudicando a nossa esposa. Como discípulos, como ovelhas, às vezes a nossa conduta está prejudicando a igreja. Como funcionários, às vezes a nossa conduta está prejudicando a empresa. Como cidadão, às vezes a nossa conduta está prejudicando a nossa nação. Temos que pedir ao Senhor que visite o nosso coração e a nossa mente. Jonas começou a entender: olha, é por minha culpa que vocês estão sendo prejudicados. É por minha culpa que essa tempestade sobreveio a vocês. Me tirem daqui e me joguem no mar.
É preciso, amado, se voltar à vontade de Deus. Mas se voltar como, pastor, se eu estou nessa situação? Primeiro, coração. Jonas não orou para decidir ir a Tarsis. Ele não orou. Ele não orou na tempestade. Ele não orou nem quando todos oravam. Ele não orou nem na sua fuga. Em nenhum momento Jonas orou. Jonas só foi orar quando ele já estava no ventre do grande peixe. Nós temos que ter disposição, irmãos, para se voltar à vontade de Deus. Jonas se dispôs a obedecer a Deus e não à sua própria vontade. Jonas capítulo 2, verso 9 diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Aleluia! Outra coisa que nós precisamos, irmãos, para se voltar à vontade de Deus é enxergar. Jonas conhecia o Senhor e não aceitava a misericórdia e a compaixão do Senhor. Jonas queria que Nínive e seus moradores fossem totalmente destruídos pelo Senhor. Jonas não conseguia enxergar a graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor por aquela cidade. Mesmo sendo um povo violento, mesmo sendo um povo mau, mesmo sendo um povo que fazia muitas maldades com seus inimigos. Temos que entender, queridos, que a prioridade de Deus sempre será, independente para quem quer que seja, amor e misericórdia. E disse o Senhor, Jonas, capítulo 4, versos 10 e 11. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha que amor que Deus tem, queridos. Deus cita aqui até os animais daquela cidade. Deus não desistiu de Jonas. Mesmo Jonas fugindo, mesmo Jonas não enxergando a necessidade de voltar-se para Deus, mesmo Jonas não tendo disposição de voltar-se à vontade de Deus, mesmo Jonas não orando para saber qual era a vontade de Deus, Deus não desistiu de Jonas. Eu quero lhe dizer que, independente da sua situação, você que está me ouvindo agora, você que está fazendo parte agora dessa mensagem, você que está cultuando conosco, você que está assistindo depois, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, Deus não desistiu e jamais desistirá de você. Só vai depender de você. De que jeito você vai vir e vai fazer a vontade de Deus? Do jeito fácil ou do jeito difícil? Do jeito fácil é canalizando o seu coração ao coração do Senhor. Do jeito fácil é você vivendo a vontade de Deus e fazendo da vontade de Deus a sua vontade. Mortificando a sua carne, mortificando a sua natureza terrena, mortificando o velho homem, a velha mulher. E pastor, qual é o jeito difícil? O jeito difícil é igual a Jonas. O jeito difícil é igual a Jonas. Ouvir Deus falar e não obedecer. Ouvir Deus dizer vá para a direita e ir para a esquerda. O jeito difícil é ter que ser engolido por um grande peixe e ficar ali 3 dias e 3 noites, sem saber o que poderia acontecer. E dentro do peixe, dentro do grande peixe, Jonas entende que ele errou. Jonas entende que ele não cumpriu a vontade de Deus e se arrepende. E Deus então dá outra chance para Jonas, porque Deus não desistiu de Jonas, como Deus não desiste de você. Jonas optou pelo jeito difícil,
de obedecer a Deus. Eu costumo usar muito um provérbio chinês que diz o seguinte, que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Ou seja, o inteligente, ele tem que dar murro em ponta de faca. O inteligente, ele tem que quebrar a cara. O inteligente, ele tem que errar muito para aprender. Mas esse provérbio diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa dar murro em ponta de faca, ele não precisa quebrar a cara. Ele observa os erros das pessoas que estão ao seu redor e diz, olha, eu não vou fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, eu vi o meu pai em casa, todo arrebentado, da cabeça aos pés, braço quebrado, olho arrebentado, dente quebrado, porque meu pai, bêbado, entrou em uma confusão de briga de futebol no estádio da Arena Fonte Nova em Salvador e agrediram meu pai, bateram em meu pai, a torcida oposta. Porque meu pai foi beber e ele saiu do grupo, né, da parte do estádio do time dele, e foi beber, e quando ele voltou bêbado, embriagado, de vez de ele voltar pro grupo do time dele, que é o Esporte Clube Bahia, ele entrou no clube rival, com a camisa do Bahia. E ali bateram até quase matar, e eu com 6 anos de idade, eu vi meu pai naquele estado, eu disse, com 6 anos de idade, eu nunca vou beber, porque eu não quero isso para minha vida. Ou seja, eu fui sábio. Eu não precisei beber para passar pela mesma situação que meu pai passou. Eu fui sábio. Com o erro do meu pai, eu decidi não fazer a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu por volta de 12 anos de idade, quando eu vi o meu irmão completamente drogado, passando por uma situação vexatória. Usuário de crack. Naquela época não tinha um crack, eram outras drogas. E eu com cerca de 11, 12 anos de idade, eu disse, jamais eu vou colocar uma droga na minha boca. Com o erro de meu irmão, eu fui sábio e disse, eu não vou fazer isso. Então qual é o jeito hoje que você decide escolher? De fazer a vontade de Deus? Qual é o jeito hoje que você decide de ser achado por Deus? Em Deuteronômio tem um texto que diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Mas o nosso Deus é tão misericordioso e tão bondoso e tão compassivo e cheio de compaixão que ele ainda diz, olha, escolhe a vida. Escolhe a bênção. E eu como pastor, eu te digo a mesma coisa, escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe o jeito mais fácil, que é render a sua vontade à vontade de Deus. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do anjo da primeira igreja batista do Valparaíso, que é o pastor Luiz Cláudio, Senhor, o meu pastor. Colocar diante do Senhor a sua família. E mais uma vez, como eu tenho feito em todas as minhas orações, peço que o Senhor reforce a guarda angelical ao redor do teu filho e da família dele. Peço por cada uma pessoa que está assistindo agora essa mensagem e que, como Jonas, tem tentado fugir da vontade do Senhor, tem tentado se afastar da tua vontade, mas que hoje o teu Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo e entendeu que não há como correr da vontade de Deus, que somente há o jeito fácil e o jeito difícil de se voltar para a vontade de Deus. E que nós sejamos não inteligentes, mas sábios, para escolher o jeito fácil, que é render a nossa vontade à vontade do Senhor, que é converter o nosso coração ao coração do Senhor. Peço a Deus a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que em nome de Jesus,
esta palavra, Senhor Deus, ache guarita em cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, queridos, nos abençoe, nos fortaleça. Medite nessa palavra. Continue orando em prol dessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus tem muito mais a te falar em nome de Jesus. Shalom, shalom. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez, pastor Luiz Cláudio, obrigado pela oportunidade.